Em meio à feroz batalha entre Isaac e o ressuscitado Pollux, Dragão Marinho e Leonidas, que deveriam ter ido em frente, ressurgem de repente. Para conter o poder esmagador do filho de Zeus, Canon e Casa unem forças e simultaneamente desencadeiam uma dupla explosão galáctica. O poder destrutivo é como uma supernova devastando tudo. A batalha final de Poseidon e seus generais marinas contra Nêmesis e seus espíritos continua. Os cosmos de Canon e Casa se fundem. Explosão galáctica! Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 17. Ressoem o cosmo do Imperador dos Oceanos. Ocorre uma explosão avassaladora que devasta todo o local. Pollux sobrevive e se pergunta se é o único que resta. No entanto, Isaac permanece vivo. Dragão Marinho e Leonidas o protegeram. Seus companheiros usaram todo o seu poder. Canon e Casa caem. Isaac fica de pé. Pollux diz que é normal ele ficar sem forças, pois estava no centro daquela grande explosão. Já ele ainda está firme. Aqueles dois tolos não conseguiram derrubá-lo. Nesse momento, Kraken o alerta que não permitirá que insulte seus amigos. Para o filho de Zeus, todos eles são tolos que se perderam em suas próprias ações sem alcançar nada. Portanto, continuará os ofendendo o quanto quiser. Isaac o chama de maldito. Pollux pede para que não se preocupe. Muito em breve ele irá se juntar a seus companheiros. Já pode imaginar a cara de idiotas que farão ao recebê-lo no outro mundo. O antigo aspirante a cavaleiro eleva seu cosmo furioso. Revela ao inimigo que recebeu os ensinamentos de seu mestre, os quais se baseiam em manter a calma. Mas agora quebrará essa proibição contra ele. As chamas de sua ira não irão se apagar, até que tenha acabado com sua existência. Isaac ataca. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo. Agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Pollux alerta o pirralho que jamais o fará. Esse é o seu fim. O lendário pugilista contra-ataca. Os fragmentos do asteroide Adrasteia se aproximam da Terra. Sorrento ordena que Nêmesis detenha o meteorito. Adrasteia, como seu alter ego, ainda pode ser impedido por ela. A deusa da vingança se enfurece com Cirene, pois ele não compreende que já é muito tarde. Se eles vão amaldiçoar alguém, que sejam os cavaleiros de Atena, responsáveis por derrubar os deuses. Agora só lhes resta esperar a extinção. Baian compreende. Ao que parece, foi muito arrogante pensar que os humanos pudessem mudar a mentalidade de um deus. Em nome da Terra, pede desculpas a Enéas. Io concorda com seu amigo. Eles jamais irão perdoar a deusa Nêmesis. A dupla avança contra a divindade encarregada de punir os humanos. Sorrento pede que esperem. Ventos de furacão! Tornado violento! Ciclone Maelstrom! Nêmesis observa o grandioso ataque dos generais marinas. Todo o poder é repelido e lançado de volta. Baian e Io recebem o golpe diretamente e voam pelos ares. Krishna e Sorrento estão impressionados. Nêmesis pergunta se os reles humanos já terminaram. Embora não seja tão forte como o Imperador Poseidon, ela é uma divindade. Dessa forma, seus ataques são como cuspir para os céus. Sorrento entende que seus ataques voltarão contra eles. Crisaor acha isso muito interessante. Ele começa a levitar. Não usará seus punhos. A deusa receberá sua grandiosa luz. Maharoshini! Entretanto, Nêmesis o surpreende. Ela o relembra que tem uma grande dívida com ela após revelar seu passado vergonhoso. Agora irá dançar ao ritmo da espada da condenação. O Marina usará sua lança dourada. Contudo, Nêmesis a joga para o alto. Irá tomar sua vida nesse instante. Um veloz flash surge. Sorrento golpeia Nêmesis, salvando Krishna. O elmo da deusa cai no solo. Sorrento de Cirene não permitirá. O rosto de Nêmesis começa a sangrar. Cirene se espanta. A deusa diz que ele conseguiu. Afinal, apesar de sua aparência angelical, Cirene ainda é um demônio. Estão em um momento em que a piedade não
existe mais. Então, se eles não a derrotarem, será o fim deste mundo. As espadas de Nêmesis cruzam. Ela desfere um ataque contra todos os generais marinas de uma vez. Os 4 guerreiros de Poseidon sofrem diante do poder da deusa. Na Terra, na cratera formada pela destruição do ataque de Gêmeos, Pollux derruba Isaac. Quer saber o que houve? Afinal, ele disse que iria acabar com sua existência. Canon e seu atrevido amigo o aguardam no além. Kraken é derrubado. De fato, Pollux é muito poderoso. Por mais que queime seu cosmo, não consegue superá-lo. O meteorito, seus fragmentos estão a ponto de colapsar com a Terra. Canon e Casa se sacrificaram para salvá-lo. Isaac pede perdão por fazê-los desperdiçar suas vidas. Mas ainda não. Seu corpo tem que se mover. Se ele ficar parado com a desculpa de que está sem energia, como poderia encarar seu amigo Yoga? Pollux o soca, o chamando de perdedor. Tudo está acabado. Isaac cai. Parece que alguns ratos invadiram o templo de Nêmesis, mas com certeza ela já cuidou deles. Agora não há ninguém que possa interferir em seus planos. Resta apenas olhares desolados de todas as pessoas repletas de vida. No cabo Sonion, Poseidon permanece firme segurando o tridente. China não sabe o que é essa luz que emite da superfície do mar. Kiki percebe que ela brilha cada vez mais. O pupilo de Mu não aguenta mais. Acredita que ele é o deus dos mares e que não há nada que seja impossível para Poseidon. Mas está evidente que o tempo acabou. Todos os seus esforços foram em vão. Chorando, o aprendiz vê que depois de tudo, sem Atena, Seiya e os outros, não podem fazer nada. Poseidon o chama de insolente. Irá ignorar seus inúmeros desrespeitos e louvará a lealdade que tem para com os seus. Nesse momento, infindáveis feixes de luz saem dos mares, rumo aos céus. Os raios começam a colidir com os fragmentos de Adrasteia. Todos os meteoritos são destruídos em instantes. Julian Solo salva a Terra da destruição. Observando os céus, vê que aparentemente só aquela adversária descontrolada permanece no céu. Pollux não pode acreditar, isso é impossível. Ele amaldiçoa a todos. A chuva de meteoritos foi aniquilada muito facilmente. Isso só é possível para o cosmo de um verdadeiro deus. Ele vê que seu oponente continua vivo. Isaac sabe a quem pertence esse cosmo esplêndido e majestoso. Exatamente igual ao que sentiu naquele dia, quando escapou da morte por muito pouco no gélido mar da Sibéria Oriental. Seu corpo também foi envolvido pelo mesmo cosmo. Pollux percebe que o corpo de Isaac, mesmo exausto, consegue queimar o cosmo como nunca viu antes. Aquele grandioso cosmo se expandiu pelos 7 mares, preenchendo de vida cada canto deste mundo. Além de quebrar a chuva de meteoritos, acendeu a chama de sua vida à beira da morte. Esse é o grande cosmo do Imperador dos Oceanos. Surge a escama da era mitológica, a arca-escama de Kraken. Isaac prepara-se para atacar. Pollux o previne que o zero absoluto não tem efeito sobre ele, portanto nada mudou. Mas ele se espanta. A sensação de frio mudou. Está diferente. Se pergunta qual efeito terá em seu corpo. As memórias de Isaac são reveladas. Ele se lembra de alguém o chamando naquela ocasião. Camus pede que desperte. Sua febre já baixou. Ele pergunta a seu mestre por quanto tempo dormiu. Foram 2 dias inteiros. Dessa vez ele exagerou no treinamento. Camus pede que descanse, pois um novo aspirante chegará em breve. Isaac se preocupa e não descansará, pois ele tem um sonho de ficar mais forte a cada dia, até se tornar um cavaleiro de Atena. Esse desejo não o deixará dormir. Nesse caso, Camus pede que mostre ao recém-chegado o resultado de seu primeiro ano de treinamento, para que ele não descanse até o alcançar. Isaac evoluiu bastante e agradece ao seu mestre. Revela que sua meta é chegar ao frio máximo. Camus sorri para o jovem promissor, mas o relembra que todo o caminho não tem um final definitivo. Inclusive, Camus segue em processo de formação. Isaac se surpreende. Camus pede que o ouça. O que irá lhe contar não deve ser entendido como um ensinamento de seu mestre, mas sim como uma história contada por um sonhador. É a lenda da chama congelada. Dizem que ela é capaz de ir além do zero absoluto. Comenta #Isaac. Muito obrigado.